Aleluia! Glória, glória, glória ao Senhor. Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus. Amém? Bom dia, bom dia. Para você que está acordando agora, né? Tem gente que está acordando agora comigo aqui, bem cedinho. Ou para aqueles que estão escutando esse áudio depois, bom dia. O mais importante é começar o dia na presença do Senhor. Começar esse dia colocando o coração e a mente na atmosfera correta da verdade divina. Porque a verdade, ela tem esse poder diário de construir, de edificar dentro de nós uma fortaleza. E essa fortaleza vai nos dando capacidade espiritual sobre todas as coisas que antes eram problemáticas na nossa vida, mas que agora são destruídas pelo poder da verdade. Tudo bem? Eu quero que você pense na sua vida hoje como uma pessoa que recebeu de Deus um grande depósito, uma grande herança, e que agora está sendo ensinada pelo Espírito Santo a alcançar todos os benefícios que você já possui. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? Então são duas coisas poderosíssimas que tem que andar sempre junto. O quê? A graça e a fé. A graça e a fé. Porque eis aqui a salvação para a tua vida. Você tem que enxergar o que você possui pela graça, que já possui, não é que possuirá. Não. Veja só, a salvação é um depósito concedido de todas as riquezas obtidas por Jesus na sua obra redentora. Já está feito, preparado, temos todos os direitos legais, esses depósitos estão feitos para nós. Ele nos concedeu o Espírito Santo dentro de nós, para que nós não tenhamos a desculpa de falar: eu não tenho poder, eu não tenho condições. Não. A tua mentalidade foi treinada pela carne a dizer que você é fraco, que você possui isso, que você tem isso de errado, que você é errado. Não, agora Deus está te ensinando e educando nessa nova vida da graça. Então veja bem, tudo nós temos recebido pela graça, mas por meio da fé. Ok? A salvação significa você recebe tudo de graça, já está pronto pela graça, mas você tem que se apropriar pela fé de tudo. Entendeu? Tudo já foi concedido e agora você toma pela fé. É igual o depósito numa conta bancária. Foi feito um depósito de 5 trilhões de dólares. Mas se você não for lá no banco fazer um saque, não vai adiantar nada. Então preste atenção. Pela graça já foi provido para a tua vida toda a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a tua própria natureza errada, sobre o império de Satanás, sobre todas as circunstâncias. Já está preparado, já está preparadinho, já está feito. Mas pela fé é que agora nós precisamos todo dia nos apropriarmos dessas bênçãos. Entende? Pela graça somos salvos por meio da fé. Não é só uma coisa e não é só outra. Não é só pela graça e não é só pela fé. É pela graça por meio da fé. Entendeu isso? Isso aqui não é um joguinho de palavras, não. Isso aqui é o entendimento que te faz vencer na vida espiritual e diária.
Por que que faz vencer? Porque se você não estiver tendo algum tipo de vitória que você está querendo, você não está andando pela graça por meio da fé. Está fora deste paradigma. Você está tentando viver pela sua força, por meio da tua tentativa, por meio da tua força. Entende? E Deus está querendo mudar a tua cabeça. A tua cabeça tem sido tão treinada pela mentira que você acredita que você tem que fazer as coisas de Deus para Deus. E Deus está falando, não é assim que funciona. Jesus já fez tudo por você, agora Ele quer fazer em você. Tudo bem? Ele cumpriu a lei por você. E agora Ele quer cumpri-la em você, te dando capacidade. Então, pela graça, você recebe isso. E pela fé, você toma posse disso. Pela fé. Você não levanta todo dia tentando viver toda essa vida gloriosa pela força da tua emocionalidade, carne, pelo teu pensamento meramente humano. Não, você se rende. Venha se render a esta glória, venha se render ao seu poder. Rendição é um poder glorioso, porque significa que a gente está entrando no território da graça, amém? E não do nosso esforço. Se é por graça, já não é pelo esforço. Se é pela graça, já não é pela lei, ou seja, você não está tentando, se esforçando para cumprir algo. Isso é lei. Entendeu a dinâmica? Você não está tentando vencer o diabo, você já venceu o diabo em Cristo Jesus. Então, pela fé, você tem que mudar a tua cabeça, porque a tua cabeça pensa que ele ainda que ele tem todo esse poder de produzir um monte de porcaria na vida. Não. A palavra de Deus já nos dá garantia completa de que nós já temos vencido, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Ele já nos libertou do império das trevas e nos colocou firmes nele. Então a nossa cabeça tem que ser renovada com a verdade. Aleluia. Você está entendendo, querido? O que nós precisamos fazer todo dia? Nós precisamos apenas renovar nossa maneira de pensar e pensar conforme a graça de Deus, não conforme o nosso esforço humano, para que nós possamos ter vitória diária, porque esse conjunto sempre é pela graça por meio da fé. Tudo bem? Você está entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Salvação, esse termo salvação na Bíblia não significa apenas ter uma garantia de ir para o céu. Porque quando a pessoa pensa assim, nesses termos, ela está pensando de uma maneira incompleta. Não é que é irreal e não é que não é verdade. Mas é apenas incompleto e totalmente incompleto. Por quê? Porque no passado nós fomos ensinados que salvação é o seguinte: você precisa crer em Jesus e aí você vai ser perdoado dos seus pecados e você não vai ser condenado eternamente, portanto você vai para o céu. É mentira? Não, é verdade, isso aí é verdade. O grande problema é que esta é uma gloriosa verdade, mas é uma verdade incompleta, e eu vou dizer por quê. Porque enquanto a gente não vai para o céu, a gente tem uma vida para viver na terra. E a palavra salvação, ela engloba toda a vitória que nós precisamos ter aqui, neste planeta, enquanto a gente está vivendo. E salvação é isso. Salvação é entender o que a graça de Deus proveu para nós, para que nós não vivamos neste mundo, no tempo presente, de uma maneira completamente derrotada diante das coisas, das situações e de Satanás. Porque não adianta nada pensarmos, um dia eu vou para o céu,
glória a Deus, e vivermos uma vida aqui levando pancada de todo lado do inimigo e não entendendo nossos direitos legais. Isso não é salvação. Você está entendendo? Então, a gente tem que entender que a palavra salvação, ela é muito grande, ela é muito gloriosa e abrangente. Salvação significa receber de Deus direitos poderosos do reino de Deus na terra, de tal maneira que a gente possa vencer tudo aquilo que nos vencia antes. Antes de Jesus, nós éramos vencidos por muitas coisas. Em Jesus, nós somos vitoriosos sobre todas as coisas. Olha a diferença disso. Então é uma questão de aprender a mudar a maneira de pensar, porque pela graça nós recebemos todas as vitórias de Jesus, mas nós estamos agora numa batalha de fé, porque é por meio da fé que nós nos apropriamos do que é legalmente concedido a nós. Então nós somos salvos diariamente, em todos os sentidos, pela graça, por meio da fé. Não é só pela graça e não é só pela fé, é pelos dois. Por quê? Deixa eu explicar melhor. Porque se fosse só pela graça, todo mundo seria salvo. Se fosse só pela graça, todo mundo seria salvo, porque a palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando a viver no presente século, no presente mundo, de maneira sóbria, justa e piedosa. Então perceba, a graça de Deus, ela não se manifestou só para um ou para outro de maneira distintiva, não. A graça de Deus se manifestou a toda a humanidade. Todos os homens têm o direito de receber isso, mas todos recebem? Não. Todos são salvos? Não. Por quê? Porque não é somente pela graça, é também por meio da fé. Então, se não houver fé, a obra da graça não vai funcionar na vida de um indivíduo. E também não é só pela fé. Agora eu vou mudar para o outro lado. Porque se eu tentar usar fé sem buscar aquilo que foi provido para mim pela graça, a minha fé não vai valer nada, porque Deus não vai fazer nada na nossa vida que não tenha sido já provido pela graça. Eita! Ei, Deus maravilhoso, ensina-nos. Então não adianta eu ficar pedindo coisas, eu vou usar minha fé aqui para conseguir coisas de Deus. Você não vai usar a fé para conseguir coisas de Deus que não estão contidas no pacotão da graça. Deixa eu já te ensinar. Se você usar a tua fé e conseguir alguma coisa do Senhor, é porque esse negócio já estava contido no grande pacotão da graça de Deus que já foi conquistado por Jesus. Eis o segredo da vida cristã. Entendeu? O que Jesus está falando para mim e para você hoje é o seguinte: vocês têm que exercer a fé de vocês naquilo que já está provido pela minha graça. Porque se vocês tentarem usar a fé de vocês em algo que não é da graça, vocês vão perder tempo o resto da vida de vocês. Porque só é concedido o que está provido. Eu vou repetir. Porque a cabeça humana é muito pequenininha. Teimosa pra caramba. A gente fala e a cabeça não entende. Vou repetir. Só é concedido o que foi provido. Pausa. A fé só consegue aquilo que Jesus proveu. Ponto.
Nós não podemos usar a nossa fé aleatoriamente para conquistar coisas que não estão providas pela graça de Deus. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, Deus não vai dar algo que está fora do escopo da provisão divina que Jesus realizou na cruz. O que Jesus realizou na cruz? Ele trouxe para nós perdão. Então eu consigo perdão pela fé. Ele trouxe para nós justiça. Então eu consigo justiça pela fé. Ele trouxe paz comigo, portanto eu consigo paz com Ele pela fé. Ele trouxe santificação para o meu corpo e alma, portanto eu consigo isso pela fé. O que mais que Ele trouxe? Ele trouxe cura divina para o corpo humano, portanto eu consigo isso pela fé. Entende? Que no pacote tem várias coisas que Ele conquistou e que são conquistadas pela fé. O que mais que Ele trouxe? Ele trouxe o Espírito Santo para dentro de mim. Portanto, eu tenho o direito de ter a maior comunhão com esse Espírito, porque é por meio da fé que Ele já conquistou para mim. Eu não vou precisar me martirizar para conquistar o Espírito de Deus dentro de mim, não. É pela fé. Você está entendendo? O que a graça conquistou para mim e para você, você não precisa de esforço, porque já está conquistado, já está dado. Você já possui. Eu já possuo. É nosso. Tudo bem? O que mais que Ele conquistou? Pela graça. Ele nos deu uma intimidade com Ele. Nós temos direito legal de sermos filhos. Portanto, pela minha fé, eu tenho direito de entrar nisso. Porque está concedido. Nessa intimidade, eu posso orar a Ele e posso conseguir muitas coisas dele, de Deus e de Jesus, muitas coisas que diretamente não estão declaradas como providas, mas que estão dentro do escopo da provisão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós somos abençoados com a bênção de Abraão através dessa graça. Então, a minha vida tem direito de ser próspera. Eu não preciso me martirizar para ser próspero. Eu tenho apenas que usar a minha fé nessa provisão. Ele já proveu isso. Bênção e prosperidade estão providos por essa graça. Sabe? A pobreza e a miséria foram remidas por Jesus Cristo. Jesus nos remiu desse estado espiritual de pobreza e miséria. Não faz parte da redenção gloriosa de Jesus Cristo. Portanto, pela fé, eu tenho direito de entrar nesse território. Entende? O que Ele proveu, eu posso alcançar. Eu posso sempre usar a minha fé naquilo que está provido por Deus. E eu poderia falar aqui por muitas horas para você entender que diariamente você tem que entrar no território daquilo que está feito. Entende? Você tem que entrar nesse descanso do que está feito, do que está realizado, porque aqui nesse território, que é do Espírito, você usando a sua fé, você tem todos os direitos de ser beneficiado pelo que foi conquistado para você e foi outorgado para você. Isso é graça, mas é por meio da fé que você se beneficia. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Esse negócio é muito importante. Você não pode ser ignorante no tocante a essas coisas que Ele já realizou e te outorgou e te deu e te concedeu eternamente. Você precisa conhecer esse negócio. Para você não ser ignorante, ficar assim, andando, tateando no escuro, não. Você precisa conhecer o que eu tenho direito aí. O que foi que Jesus proveu para mim. O que já está feito e não vai mudar. É isso que eu preciso saber. É isso que eu preciso conhecer. Não é? Então nós temos o direito legal de viver uma vida pelo Espírito, porque é pelo poder do Espírito que nós vencemos toda a nossa fraqueza humana
Isso já está provido pela graça. Isso está provido, completamente provido. Entendeu? E aí você todo dia fala assim, bom, eu tenho muitas fraquezas, assim, a minha personalidade tem essa fraqueza, assim. Qual é o segredo da tua vitória? O segredo da tua vitória é entender a dinâmica de como interagir com o Espírito de Deus por meio da fé. Só isso. Você não precisa conhecer que tipo de personalidade você tem, tudo isso é bobeira. Você precisa apenas detectar, eu tenho uma personalidade mais ou menos assim, então se eu tenho fraquezas nessa área, o Espírito Santo pode fortalecer aqui e ele fortalecerá porque ele me promete isso, é pela graça. Amém? Se eu tenho problemas com ansiedade, aleluia. Esse Espírito de Cristo que habita em mim é absolutamente anti-ansiedade. Se eu tenho problemas com medo, eu tenho direito legal pela graça, porque ele já me libertou do medo e o Espírito Santo que habita em mim é o Espírito que derrota todo o medo que o diabo tenta produzir na vida. Então isso é direito legal. Está entendendo? É direito legal que nós temos, já foi provido, já está provido e nós não precisamos fazer força nesse negócio. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós não precisamos fazer força naquilo que ele já proveu. Por exemplo, olha aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Tá vendo só? Essa questão de viver uma vida cheia de medo, o diabo é o espírito do medo, não é Deus. Entende? Se a sua vida foi acostumada com o medo e você agora está num novo território, você vai ser treinada a vencer qualquer medo, porque você é nesse território aqui, ó, do amor de Deus. Aqui não tem medo, não. Aqui não existe isso. Foi extinguido, foi extinto pelo poder de Jesus. Amém? Esse território do Espírito é o território do amor divino por mim e por você. Nesse amor glorioso que nós estamos abraçados por Deus eternamente, a graça já proveu vitória completa sobre todos os temores, todo medo, todo pânico, toda ansiedade, toda miséria de alma. Vou ler de novo o versículo. No amor, que amor? No amor de Deus. Esse amor que eu preciso receber todo dia, pela fé. Esse é o grande detalhe. Você já está no território do amor, mas todo dia você vai ter que entrar nesse território conscientemente pela fé. Esse é o grande, é a grande disciplina espiritual. Você já possui, é tudo teu, mas você tem um combate de fé. Você precisa entrar nele. Senhor, eu entro pela fé nesse território glorioso de que eu sou amado pelo Senhor, porque isso já foi provido para mim, aleluia. E eu estou aqui entrando e o Espírito Santo fala, vem que eu te cubro, vem que eu te fortaleço, vem que eu te dou capacidade contra todo medo. Por quê? Porque nesse território do amor não há medo. É o que ele está dizendo aqui. Leia esse versículo, né? Abra sua Bíblia aí. Eu sempre falo, abra sua Bíblia diante dos teus olhos. Não fique só escutando. Abre a Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Ele explica por quê. Porque o medo, né? Ele fala assim, deixa eu ver numa outra versão aqui que é melhor. Espera um pouquinho só. Ele diz assim, ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. Você tem dúvida disso? Você não quer viver num tormento diário. Então você tem que entrar no território do grande amor de Deus que já foi provido por você. E você vai conseguir fazer isso. Porque todo dia você vai aprender
Entendeu? Como um discípulo, como um aprendiz, você vai aprender a andar no território da segurança. Entendeu? No território do amor. Se você é amado por Deus e aceito nele, protegido por ele, então agora você vai arrancar a tua cabeça de um território que era dominado pelo inimigo, porque é lá nesse território mentiroso que existia todos os teus medos. Traz a tua cabeça para cá, ó, do lado de cá. Entendeu? Não basta o teu espírito estar desse lado assim glorioso da graça e a tua cabeça permanecer lá naquele temor, naquele território em que você sempre teve medo. Está entendendo? Eu espero que eu seja claro, porque isso é importante na tua vida. A tua mente, tudo é uma questão de mente agora, não é uma questão de espírito. Porque em espírito você já possui toda a proteção divina. Você já possui todo o amor por você, você está abraçado eternamente em espírito. Mas agora, Paulo diz assim, sejam transformados pela renovação da mente. É uma questão de mudar a maneira de pensar. Você se acostumou a pensar errado a vida inteira. Então as tuas fobias, os teus medos, essa paranoia toda não estão debaixo desse escopo glorioso aqui, do território do Espírito e da verdade. Então é muito simples, né? Vamos arrancar a cabecinha de tudo aquilo que nos prendia antes, desses pensamentos errados, e você tem que se treinar todo dia com novos pensamentos que vão fazer com que você viva nesse território da graça por meio da fé. Da graça por meio da fé. Essa é a tua vitória. Você recebeu de graça e agora a sua fé se apropria. Eu vou martelar isso, martelando na cabecinha. Você já recebeu e agora você se apropria pela fé, tirando a cabeça daquele território velho. Tá vendo o mapa? Tá vendo? Tá vendo o mapinha? Olha, você já recebeu toda a vitória de Cristo. Isso não vai acontecer. Isso não será no futuro. Você já recebeu. Já está dado. Já está concedido. Agora entra pela fé nesse território todo dia. Está entendendo como isso é poderoso? Você sabia que os escravos aqui dos Estados Unidos, eles já tinham recebido a libertação deles, mas eles eram proibidos de saber que eles eram livres pelos senhores. Pensa nisso que eu estou falando. Eles já eram livres. Eles já tinham recebido libertação. Eles já eram livres legalmente. Mas eles não sabiam. Eles não tinham conhecimento de que eles eram livres. E os senhores dos escravos faziam o possível para que isso não chegasse ao coração e ao ouvido deles, essa lei, essa nova lei da liberdade, para que eles continuassem escravos. E naquele tempo não tinha internet, eles não podiam checar num celular que eles eram livres. Eles tinham que depender de informações e essas informações eram truncadas para que eles não conhecessem a verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? A mesma coisa acontece aqui, ó, com Jesus. Jesus já produziu toda a obra da tua libertação total. Mas o inimigo, ele ensinou você a pensar errado para que você não tenha as informações corretas. Para que a tua mente continue debaixo de um domínio do medo, da incredulidade, entende? Da carnalidade, do pavor, da ansiedade. Sendo que agora, do lado de cá, do território de Deus, você já tem poder sobre toda essa malignidade que Satanás opera. Eu estou falando com você que é ansioso, você que é medroso, você que tem medo. Estou falando com todos hoje que tem esses problemas. Porque Jesus já te deu vitória. Ele já nos libertou. Ele já nos transportou do império das trevas para o reino de Cristo. Já está feito. Pastor, se já está feito, por que eu sinto tanta coisa errada? Porque você está aprendendo a pensar como livre. Você se acostumou durante 30, 40, 50 anos a pensar como um escravo dessas coisas.
Você muitas vezes não consegue nem se enxergar livre. E é isso que eu estou aqui lutando pela fé, para trazer a tua cabeça para um território de liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Você está entendendo que é pela graça por meio da fé ou não? Você sempre vai ter de Deus aquilo que já foi conquistado por Jesus. Sempre, sempre. Inevitavelmente você terá. Basta que você mude a sua maneira de pensar e exerça a tua fé nisso. Pronto. Não tem mistério. Não tem método. Eu não gosto desse negócio de método, sabia? Quando eu leio o livro, assim, 12 passos para a tua vitória, eu falo, cara, que loucura esse pessoal. Sabe? É loucura porque isso não existe na palavra de Deus. Só existe 2 passinhos simples. Renova a tua cabeça e usa a tua fé. Você quer o método divino? É esse aqui, ó. Renova a tua maneira de pensar e se utiliza de fé. E você será vitorioso contra o inimigo mais poderoso que você pensa que tem. Aleluia! Amém, queridos? Lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente, agora ele está falando de mente, está vendo só? Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha aqui a fé. Percebeu? Percebeu como que este é o método divino? Ele está falando de fé, que é o que eu falei antes aqui, ó. Fé e renovação da mente. Eu não falei aqui segundos atrás para você? Qual é o segredo, pastor? Renovação da mente e uso da fé. Presta atenção, Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia, fé em ti. O que você viu aqui? Você viu? Isso que eu estou falando. Você tem o direito de ter perfeita paz, porque ele já concedeu isso pela graça, já é concessão divina. Então você não tem que questionar isso, já está concedido. Agora o que você faz? Você renova a sua maneira de pensar, porque ele está falando assim, aquele cuja mente está firme. Qual é aquela pessoa que tem a mente firme? É uma pessoa que já não tem uma mente duvidosa, já não tem uma mente mentirosa, já não tem uma mente duvidosa, já passou desse território de medo, de confiança no inimigo, de confiança na doença, de confiança nas patologias humanas, e passou para o território da firmeza de Cristo. Eu estou firme em Cristo, eu não quero saber o que o diabo fala, eu não quero saber o que ele esperneia, eu estou firme, a minha mente está firme num território de que eu já sou curado, eu já sou abençoado, eu já estou com Cristo, eu sou amado e eu quero que o inimigo se exploda. Essa é a firmeza que Deus quer na tua cabeça. Quando você tem uma mente assim firme nele, ele está prometendo uma coisa que é incrível, perfeita paz. Você já teve perfeita paz? Está aqui, ó, tudo diante dos teus olhos aqui. Ó. Pastor, é possível ter perfeita paz? Pô, a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que ele conservará em perfeita paz mental, emocional, de coração. Você terá perfeita paz. Você não conhecerá mais na sua alma esse estado de ansiedade, depressividade, medo, agitação. Esse negócio vai ser pulverizado. Oh, aleluia! Será pulverizado do teu interior, porque já está feito. Você está aprendendo o caminho de tomar posse pela fé. Você percebeu que envolve duas coisas? Vou repetir, vou terminar o áudio.
Envolve duas coisas: a renovação da tua maneira de pensar e fé. Só. Se você aprender a pensar conforme a palavra, conforme aquilo que já está feito, conforme o que Jesus realizou por você e em você, você renovou tua mente. E agora essa fé fala: Senhor, eu não aceito mais viver assim. Pela fé eu vou entrar nesse território, pela fé eu vou vencer o inimigo, pela fé eu vou enfrentar esse negócio, pela fé eu vou viver uma vida de alegria, pela fé eu vou viver uma vida de paz, uma vida de domínio, uma vida de controle do meu coração. Pela fé eu vou viver esse dia no sobrenatural e não na minha naturalidade meramente humana, fragilizada, porque Jesus não quer isso para você, não. Nós não fomos chamados por Jesus para continuarmos vivendo uma vidinha meramente humana. Não. Foi essa bronca que o apóstolo Paulo deu nos Coríntios. Ele fala assim: vocês estão aí tendo inveja uns dos outros, vocês estão vivendo como meros humanos. Está lá em 1 Coríntios 3. Vocês estão vivendo como meros humanos, como homens comuns. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: você não é mais uma pessoa meramente humana. Você agora tem o poder do Cristo vivo dentro do teu espírito e você precisa se conscientizar disso. Como aquele escravo que precisava saber da verdade, você hoje precisa saber dessa verdade. Você já é livre. Não aceite mais viver debaixo da tirania do diabo, porque ele tem que perder território na tua cabeça, só isso. Ele segurou a tua maneira de pensar durante décadas. É hora de dar um basta nesse troço e tirar a cabeça de debaixo desses domínios e trazer a cabeça por debaixo do domínio da fé e do Espírito de Deus. Aleluia. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus nesse momento por todos os meus irmãos que já têm recebido essa gloriosa graça eterna, esse pacote divino que foi preparado pela obra de Jesus. Já está feito, já está dado e concedido. Nós temos direitos maravilhosos do Senhor de vivermos uma vida perfeita, uma vida nobre, uma vida alegre, cheia de alegria, uma vida cheia de domínio, uma vida cuja mente tem domínio, tem paz, uma vida que dorme tranquilamente, mas dorme muito, a ponto de roncar. Aleluia, isso é direito que vem de Deus. E os meus irmãos, muitos deles têm problema de sono, problema de ansiedade, medo, pavores, fobias. E eu quero dizer para eles, em teu nome: filhos, essa época passou para vocês. Não vivam mais assim. Salvação não é só ir para o céu. Salvação é fazer esse céu entrar na tua alma, para você ter prazer e alegria e descanso aqui e agora. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um dos meus irmãos a tomar posse pela fé e a renovar a mente deles com a verdade divina todo dia. Que eles tenham prazer de escutar esses áudios e repetir, né? Coloque esse áudio aqui para tocar na tua cabeça umas 3, 4, 5 vezes, porque isso vai fazer diferença na tua cura, entendeu? Porque a tua cabeça tem décadas de mentira, então 5 vezes de áudio não é nada. Você está entendendo? Você passou 40, 50 anos ouvindo mentira de Satanás e agora você escutar 5, 6 vezes o mesmo áudio, as pessoas vão falar: você está ficando pirado? Não, eu estou ficando são. Oh, meu Deus, dá sabedoria para os meus irmãos, Pai. Dá sabedoria, dá insistência, dá perseverança no coração de cada um, para que eles alcancem a vitória todo dia, por meio dessa tua gloriosa graça que o Senhor nos concedeu. Amém, queridos? Então é isso. Deixe o Espírito do Senhor fluir em você e vai seguindo o fluxo dele. Vai seguindo a direção que ele dá na tua cabeça, no teu entendimento. Aprenda a ouvir a voz do Pai e rejeitar a voz do inimigo. São vozes completamente opostas.
Outro dia uma pessoa perguntou para mim, como é que a gente discerne isso? Muito fácil. Deus não fala aquilo que te traz desgraça, miséria. Deus nunca fala o que te culpa, o que te condena, o que te deixa mal, o que te deixa para baixo. Deus nunca fala isso. Essa é uma voz do diabo. E você vai falar, vai passear, inimigo, em nome de Jesus. Porque você tem que ter essa garra de comandar esse chato para longe de você, pela fé. E você tem que abraçar a outra voz. Como é que é a outra voz? É uma voz suave, que te traz coisas boas na cabeça, que te faz lembrar as Escrituras, que te dá comandos completamente coerentes com a realidade bíblica. Se você está tendo desejo de abençoar alguém, não é o diabo que está falando na tua cabeça, certo ou errado? Ai, que vontade que eu estou tendo de dar uma oferta para alguém. Ah, não, isso aí é o diabo. Não, cara, para com isso. Você tem que ter discernimento de como o Pai trabalha, de como o Espírito está falando. Segue o fluxo desse Espírito. Segue o fluxo. Amém? Então, queridos, deixe o seu like nesse vídeo, por favor. Eu peço isso para que outras pessoas também possam ter acesso. Já põe o dedinho aí no like, ajuda o canal. Compartilha esse vídeo, esse áudio com alguém que está precisando. E coloque aí no comentário, pastor, eu escutei esse áudio. Ele falou comigo. Coloca aí, eu quero ouvir o teu comentário hoje, eu estou aqui lendo. Deixa eu saber o que você está pensando, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.